Bom, pessoal, bom dia a todos. São 9 horas e 1 minutinho. Então, daremos início ao nosso webinar de hoje. Hoje, dando continuidade, né, à sequência de webinars, para fazer algumas demonstrações e conversar um pouco sobre o novo leitor de códigos industriais O2i Série 5 da IFM. Nós vamos falar hoje de como fazer a troca de programas. Né? Meu nome é Alan Santos, eu sou gerente do time de treinamentos e suporte técnico da IFM Brasil e, mais uma vez, digo a todos que é um prazer tê-los aqui conosco nessa próxima meia hora. Bom, para quem não participou do nosso primeiro webinar da série, né? Então vou repassar alguns pontos. O primeiro deles está relacionado, né, aos principais desafios da indústria que podem ser solucionados com sistemas de identificação. Nós podemos falar aqui de garantir a qualidade, né, identificar, por exemplo, se estamos invasando o produto correto, né, falando de indústria de alimentos, bebidas, farmacêutico, né, ou qualquer outra indústria, cosméticos, né, qualquer outra indústria que tenha processo de invase. Controlar a produção, né, ou repetir o exemplo que eu dei na semana passada, né, hoje a possibilidade de configurar o seu veículo, né, antes do momento da compra, ela está cada vez mais difundida e mais utilizada. Então, ao entrar no site de qualquer montadora, né, você tem a sua aba ali de monte o seu veículo, né, onde você escolhe a cor, a motorização, né, os acessórios, o acabamento do banco, tá? Você personaliza o seu veículo. Muito bem, a interface com o usuário, acredito que funcione perfeitamente, né? Quando nós vamos para a fábrica, né, o desafio, ele fica um pouquinho maior aí quando comparamos o processo produtivo, né? Como produzir isso, ou como garantir que todas as seleções que você fez, né, que você enquanto cliente fez na configuração do seu veículo, vão ser reproduzidas lá no processo de fabricação, né? Então, os sistemas de identificação podem auxiliar muito nesse processo. E aqui um pouco mais direcionado aos processos logísticos, né? Classificar e rastrear os equipamentos, né? Então, posso dar como exemplo, somente o sistema de endereçamento de bagagens no aeroporto, né? Então, quando a gente vai despachar a mala, aquela etiquetinha lá não é inserida ali à toa, né? Ali geralmente tem um código de barra, esse código de barra tem as informações de onde a mala deve ser destinada, né, informações do voo, e dentro do processo logístico, né, nos bastidores ali do check-in, né, sistemas de identificação, leitores de código podem auxiliar nesse processo de endereçar a mala para o seu devido local, né? Bom, e dentro dos leitores do mercado, né, porque escolher os leitores de códigos da linha O2i e FM. Então, nós iniciamos na semana passada falando um pouquinho de como é fácil operar esse produto, né? Então, eu fiz algumas demonstrações de como fazer um setup para a leitura dos códigos utilizando apenas a interface de push button. Então, é possível parametrizar esse leitor utilizando apenas um botão e algumas configurações adicionais utilizando um app que nós temos disponível no celular, né, que é o O2i Teach. Reconhecimento de diferentes códigos em uma única imagem. Esse vai ser o nosso tópico da próxima semana, na próxima quinta-feira. Reconhecimento independente da cor, da natureza ou brilho, né? Esse é
um tópico que vai estar nas semanas subsequentes, né? Identificar um código de barra, um código QR, mudando o fundo da embalagem, né? As embalagens, elas geralmente remetem, né? Ou trazem cores que remetem ao sabor, ao modelo específico. Então, é um desafio dentro da indústria fazer com que o leitor se adeque rapidamente às variações de produto no processo. E o tópico de hoje está relacionado a interfaces inteligentes, né? Então, existem as formas a priori convencionais de realizar a interface com o nosso equipamento, né? Então, o PLC geralmente é o mais conhecido, né? Mas eu vou demonstrar para vocês aqui que é possível interagir, né? Nós vimos semana passada que é possível interagir através do app, e vou mostrar outras plataformas hoje para que a gente faça, por exemplo, a troca de programas. Bom, pessoal, o vídeo reforça, né, os comentários que eu coloquei aqui, apresentei anteriormente. Na última apresentação eu tive alguns feedbacks que o vídeo dá uma certa travada, mas a priori no meu computador aqui de apoio ele rodou relativamente bem hoje. Tá? Pode ser que, dependendo de alguma restrição de velocidade de conexão, ele tenda a travar um pouquinho. Tá? E realmente não tem som, ok? É mais para vocês enxergarem de uma forma animada, né, as principais características do nosso leitor. Opa. Bom, e vamos para a nossa prática, né, que consiste hoje em demonstrar como pode ser realizada a troca de programas, né? Para que fique claro, né, por que a gente precisa de trocar os programas, né? Bom, a troca de programas está muito realizada, ou, desculpa, está muito conectada com setups da linha, né? Então eu posso mudar completamente a minha fabricação, né? Isso pode alterar completamente os códigos que eu vou ter necessidade de ler, né? Geralmente altera a posição, geralmente pode alterar o tipo de código, o tamanho
da etiqueta ou do próprio código onde o código está posicionado ou impresso, né? Então, um artifício técnico, né, para fazer com que esse setup seja mais rápido e eficiente é a possibilidade de você criar vários programas ou várias receitas dentro do leitor, né? O nosso leitor hoje consegue trabalhar com até 32 receitas distintas, né? Então, eu vou agora sair aqui da minha apresentação. Muito bem. E vou primeiro aqui, vou mostrar para vocês como está o nosso Vision Assistance, que é o nosso software de configuração, e vocês podem verificar aqui, ó, que nós temos duas aplicações realizadas dentro do nosso leitor, né? Então temos a aplicação número 1 e a aplicação número 2, né? A aplicação número 2, né, eu vou ativar a câmera aí para vocês. Ela está olhando aqui para o nosso querido cartão. Daqui o meu trigger externo. Então, fiz o disparo aqui, né, acionei o meu trigger externo e automaticamente, né, o meu leitor conseguiu realizar, né, a leitura do meu cartão de visitas, né? O que acontece aqui, ó, se eu posiciono um outro código, eu vou dar o trigger. Deixa eu só mudar a posição aqui um pouquinho. Conseguiu fazer. Opa, foi-se a minha caixinha. Ele conseguiu fazer a leitura porque está muito próximo, mas existe a possibilidade de eu fazer a mudança entre um código e outro. Para ficar mais simples, a gente pode trocar efetivamente o código. Colocar um código completamente diferente. Colocar um código completamente distinto. Ó, um código de barras, e na relação do código de barras ele não conseguiu visualizar, tá? Então, para resolver esse tipo de situação, né, eu posso criar um segundo programa, né? Eu vou simplesmente editar o programa que eu tenho aqui. Esse aqui, por exemplo. E vou adequar ele à leitura desse código de barra. Começar mais uma. Fica mais simples de realizar. Então, o leitor está se adequando aqui às condições que eu tenho para a leitura do código. Então, vocês podem verificar na prática a questão do autofoco. Vou manter meu trigger aqui como externo, para que eu possa usar o meu disparador.
aqui na minha interface com o código, selecionar o código já identificado e sem maiores configurações, nós podemos ter aqui a aba de monitoramento. Meu disparo, e está aí o meu código de barras. Se eu volto aqui para a condição do código QR, automaticamente ele não vai ler, retorno aqui o meu código de barras e ele vai ler perfeitamente. Bom, então, numa situação onde nós tivéssemos um produto onde o código de identificação é um código de barra e um outro produto onde tivesse um código em QR, né, essa troca de programas poderia ser necessária. Né? Então, a primeira demonstração que eu vou fazer para vocês aqui é com uma configuração desenvolvida em C#. Né? C# é uma linguagem de programação para computadores. Né? Então, esse programa está disponível, vou mostrar na sequência para vocês onde é possível encontrar. Tá? Então, eu vou dar um Enter aqui para ele voltar. E nesta configuração, nesse pequeno programa feito aqui, desenvolvido em C#, eu tenho algumas possibilidades. Né? Primeiro é dar o trigger, mas o nosso trigger aqui no presente momento ele está de forma externa. Né? E a opção 2 aqui é trocar o programa. Então eu vou escolher aqui, opção 2. E ele me... Opa, muito rápido aqui no clique. Só um minutinho. Ok. Opção 2. E aí eu vou escolher aqui o programa 2, por exemplo. O programa 2 está parametrizado para ler o meu código QR. E notem aí que automaticamente eu consegui fazer a troca do programa. Então, mais uma vez, vou retornar agora para o programa relacionado ao leitor de código de barra. Ele já fez os ajustes, vou colocar o meu código de barra aqui na posição. Opa. Aí. E está aí funcionando perfeitamente. Né? Então, o C# é uma das interfaces. Né? A segunda interface que nós temos disponível aqui no nosso conjunto de arquivos chamado Startup Package é uma opção em Python. Né? Python também uma outra linguagem de programação utilizada aí também em computadores, né? Muito próximo, parecido, né? Tanto o C# quanto o Python, né? Tem uma notação para quem estudou um pouquinho aí no passado ou trabalha com isso, próximo de uma programação em C++, né? Bom, o programa é muito parecido, né? Então eu vou aqui, escolher a mudança e ele me pergunta qual programa eu quero escolher. Vou voltar aqui para o programa do QR Code. Dou meu trigger aqui, funcionando perfeitamente. Tá? Volto, escolho novamente e vou para a aplicação 3, onde está o meu código de barras. Posiciono o código de barras e aí está. Tá? Funcionando sem maiores dificuldades. Bom, pessoal, a última demonstração que eu gostaria de realizar agora é com a ferramenta Put. É um outro aplicativo bem simples, bem fácil de fazer o download e operar.
né? Aqui eu tenho uma configuração pré-estabelecida aqui para comunicar com o nosso leitor. E aqui eu tenho alguns comandos presentes no manual, que é para realizar a troca dos programas. Então, vou fazer um disparo aqui. A leitura atual falhou, né, porque eu estou olhando para uma outra programação. Então, se eu copio o programa correto, o comando para ir para o programa correto, vou fazer o disparo e a leitura está... A leitura retornou à sua condição inicial. Caso eu queira alternar para o programa 3, né, copio o comandinho aqui. Programa 3 na tela. Vou com o meu código de barras e a alteração, a mudança de programa foi executada mais uma vez. Né? Então, mais uma possibilidade de realizar a troca de programas. Bom, onde estão todas essas informações, né? Do Python, do C Sharp, né? E alguns detalhes aí com relação ao PUT ou com uma interface TCP/IP, né? Elas estão aqui no nosso Startup Package, né? Startup Package está no site IFM. Posso compartilhar com vocês aqui exatamente onde, né? Então, acessando a página IFM, vou ir aqui para a página Brasil. Então, você vai aqui em Serviço, Downloads. Para ter acesso previamente, você precisa fazer um pequeno cadastro no nosso site, né, informando o e-mail. Você recebe uma senha, uma confirmação da sua senha. E aqui na aba, ó, Sistemas de Identificação, né, nós vamos rolar aqui. Tá aqui, ó, em leitores de código, né? Esse Startup Package que eu estou usando é o 2.12, né? Então ele traz aqui, ó, informações para integração com Siemens, Allen Bradley, PureSys, Onron, tá? E exemplos de PC, né? C Sharp e Python, ok? Então, nesse pacote de informações é possível visualizar tudo que eu estou falando aqui nesse momento. Muito bem, pessoal. Era isso que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje, né? Aqui tem um cronograma dos nossos webinars da próxima semana. Então, segunda-feira é dia de falar sobre monitoramento e análise de vibração. Então, serão apresentados, né, os processos de configuração de objetos personalizados. Né? Na terça é dia de falarmos sobre sensores 3D. Né? Então, apresentaremos o nosso assistente de despaletização, né? Como interagir com robôs num processo de despaletização. Na quarta-feira é dia de IO-Link, então falaremos sobre integração de masters IO-Link em EtherCAT. Na quinta-feira, veremos como utilizar o nosso leitor, né, para leitura de múltiplos códigos, né, vários códigos numa mesma imagem, numa mesma etiqueta, independente do tipo de código ou da variação de código. E na sexta-feira,
né, teremos aí sistema de monitoramento de vibração e temperatura específico para o mercado de mineração, e também na sexta-feira soluções IFM de controle de máquinas, né, máquinas móveis, e aí com baixo custo, né? Então, falar um pouquinho de controladores, HMs, né, para os sistemas de máquinas móveis. Agradeço a todos pela atenção e participação. Dúvidas relacionadas ao leitor, está aí o meu e-mail, né, alan.santos@ifm.com, e dúvidas sobre registrar-se no webinar, né, ou como é que funciona, como é que eu tenho acesso às informações dos webinars IFM, podem ser direcionadas para o atendimento.br@ifm.com. Tá? Se alguém tiver alguma pergunta, fique à vontade aí a escrevê-la no chat e, na sequência, eu responderei. Mas, mais uma vez, gostaria de agradecer o tempo e a presença de todos, né? E aguardamos ou espero revê-los aí nos nossos próximos webinars.